Saudações, torcida do Palmeiras, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui dar uma olhadinha nessa vergonha aqui que o Cicinho tá passando no programa. O verdadeiro anti, passando vergonha aí ao vivo no programa, que falou que o Palmeiras ia levar 3 tacas no grupo da morte, ali num grupo difícil. Mas não, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu se classificar em primeiro do seu grupo, empatando ontem com o Inter de Miami. Bora acompanhar os comentários aqui do programa, mas antes se inscreva, dá moralzinha naquele like que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Verdão. Bora pro vídeo? O programa secou, mas secou. E não adiantou muito não, hein? Porque o plano de Abel Ferreira segue na competição. Esse é o calendário do Palmeiras na competição. Ele tá no grupo A. 3 tacas. O Palmeiras não... Taca. Tem um time acostumado com o Mundial, que é o Al-Ahly. Cadê o Corinthians e o São Paulo? O Al-Ahly tá em todos os mundiais aí. Olha a pergunta. Esse grupo não é um pouco mais simples do que o do Botafogo? Ah, sim. E na prática, pro Inter de Miami e pro Porto também vai ser. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe? Pra Aparecida do Norte. É bate e volta. O Palmeiras tá empolgado. Antes, Ronaldão prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Eu quero saber, Ronaldão, onde que o Corinthians joga no Mundial? Boa tarde. Que isso? É o passaporte pro Edu ir lá visitar o Palmeiras. É meu nick, hein? Pelo menos eu vou, e você vai ficar? Vai ficar aqui no controle remoto, rapaz. Avante palestra. E eu vou te falar, o Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. O Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Né, e graças a Deus deu tudo certo. O palpite é o seguinte, a primeira fase só vai passar o Fluminense, velho. Alguns de vocês devem pensar que eu sou burro. Quais são os 2 times desse grupo pra vocês que classificam? Boa pergunta. Palmeiras e Inter Miami. O Palmeiras passa em primeiro. A minha torcida não é nem aqui análise de futebol. É pra que Palmeiras e Inter Miami sigam nesse grupo. Eu fico todo contente nisso. Palmeiras e Porto passa. Palmeiras e Al-Ahly. Pra mim ainda Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto. Torcendo pro Palmeiras, mas algo me diz no ar que vai ser Al-Ahly e Porto. Palmeiras e Al-Ahly. Porto em primeiro, escreve aí. E o time do Messi em segundo. O Palmeiras vai ser o lanterna do grupo. Pode escrever. E o Corinthians? Lanterna do grupo. Passamos em primeiro, mais uns cofres para o clube. Só que eu anuncio, Brasil, que os secadores continuarão ligados, em alta voltagem. Eu conheço bem quem está aqui. Ninguém vai desistir das missões, ninguém vai parar de pensar em certas coisas. Sgarbi. Oi, sou eu. Vou falar com o Edu já, mas parou de secar? Não. Eu já vi o Edu. Acho que essa brincadeirinha dele acaba sábado. Acaba, tá na cara que acaba. Você vai de John Textor? Eu vou sempre. Mas vale citar, né? E o cara, só pra deixar claro, 2 amiguinhos aqui ontem falaram que o Suárez não ia fazer nada, que o Suárez já tá aposentado, só eu pra ver falei a cara de tonto dos dois aí hoje, tá? Eu falei. E errou, né? Pra variar. Não, pra variar não, o que eu erro pra variar? Errou. O Suárez é um craque Se de você bola. permitir, eu te explico. O Suárez é um craque A de bola. incompetência do Abel como treinador no primeiro tempo. Isso aí. Já estamos tendo uma DR. Não, mas agora tem uma coisa impressionante, né? O quê? O Palmeiras pode estar fazendo o pior jogo possível. Ontem, o nosso jogo do Palmeiras é horrível. Consegue empatar o jogo. É impressionante. E é um time que já demonstrou tanto poder de reação. Vimos naquele brasileiro lá que virou um 3-0 contra o Botafogo. Contra quem? Botafogo, aí, ó, verdade. Mas deixa daí no passado. Não, mas o Palmeiras tem um poder de reação que é impressionante. Eu sinto, e o Edu, o Cicinho, o Ronaldo, que estiveram em campo assim, podem falar muito bem, mas que o Abel dá essa confiança pros caras, que é impressionante. Os caras em momento algum desistem. Ai, Deus, os caras não desistem. Estavam a tomando culpa é do 2-0 Abel. sem jogar nada. Não, o cara é um baita treinador. Tem que falar, isso, errou. cara? Ontem errou, mas feio. A confiança do time do Palmeiras O que o é impressionante. Evangelista até hoje, desde quando chegou no Bragantino, jogou com a camisa do Palmeiras. Fala um jogo bom que o condiciona para ser titular contra a equipe do Inter mas Miami. aí Outra a coisa, diferença... você pegar o Martínez, que é um jogador de contenção, marcação,
estava muito bem no time, não pôr ele pra jogar. Ele errou. Entendo o Roque, entendo o Roque Júnior não jogar. O Roque Júnior. Eu entendo o Vitor Roque não jogar. Eu entendo ele não jogar. Entendo o Flaco Lopes entrar. Entendo o Marcos Rocha na lateral direita. Eu critiquei tanto o Giai. Entendo, mas no meio de campo ele arrebentou. A equipe do Inter Miami, ele teve tudo que ele queria. O que ele queria? Espaço pra jogar. E jogaram. Messi sem marcação, Luizito Soares sem marcação, o Fux. Na moral, tá aqui um zagueiro. Tá aqui um zagueiro, ó. Tá aqui um zagueiro. Zagueiro Vem bom. cá. É bom. Zagueirinho. Onde passou foi campeão. Levantou taça. Tá com o braço inchado, tanto levantar troféu. Fala aí uma pergunta pra você. Você daria o bote que deu no Soares? Não. Ou você cercaria? Cercaria. Então você me desculpa. Dá uma segurada, Deixa eu te falar uma coisa pra você, só pra concluir, não fala mais nome nada dele do é cara. Scarber. Por favor, O Abel errou. O Abel errou, fica na sua, Ronaldo, seu careca. O Baleia. O Abel errou. Não, hoje, porque eu tô transmitindo o jogo, eu não acreditava no que eu tava vendo. O Abel errou feio na montagem do time. Mas você não acha que no segundo tempo ele se recuperou? Não, no segundo não, Renata. Quem escala errado, a tendência é acertar. Sabe quando escala errado e o cara sai como herói? Não. E outra, e na coletiva vai. Eu jogo pra ganhar. Não ganhou. Ele empatou. Mais uma vez ele falou, eu jogo pra ganhar. Classificou e em mais primeiro. uma vez não ganhou. Classificou em primeiro, Renata, porque o time teve uma força de vontade. Ulisses aberto, Ele montou, 7 minutos. Ele montou errado o time. O Abel errou e errou feio. E ele tem que assumir isso. Ele não tem que ficar dando desculpa em coletiva. Vamos pegar o Botafogo, tem um grande investimento. 500 milhões o Palmeiras gastou com o elenco do Palmeiras hoje. 500 milhões. E agora quer jogar no Barueri. Pronto, Não, falei. você é louco. Não preciso falar mais no programa. Fato é que agora um brasileiro é certo que estará nas quartas e outro eliminado. Essa é a situação de momento, Edu. Renata, o que a gente viu ontem, a questão que se preocupa muito, a questão foi da postura dos atletas. É claro que o Abel sim tem responsabilidade, né, da escalação e tudo, mas a postura dos atletas ontem dentro do campo foi uma coisa que há muito tempo não via no Palmeiras. O que é mais forte do Palmeiras? É a marcação, é não dando espaço, é preenchendo o meio, compactando. Ontem a equipe toda estava espaçada. O gol mesmo que o Palmeiras tomou primeiro, tomou gol de contra-ataque. Há muito tempo o Palmeiras não tomava um gol de contra-ataque. Então, eu vejo mais foi a postura dos atletas dentro do campo que proporcionou isso para o Inter Miami. Agora, eu entendo também que no segundo tempo, a vontade, o acreditar até o final, isso já é implementado pelo Abel. É você ter resiliência até o final. E o time do Messi cansou também, tudo Também, bem. cansou mesmo. Jogou com o time Renato, o Palmeiras pegou um time ruim e master. Mas e aí? Faz parte cansar também. E o Palmeiras também foi em cima, foi feliz e empatou o jogo. Eu acho que a gente também tem que ressaltar isso. Agora, eu acredito que contra o Botafogo, o Palmeiras não vai apresentar novamente o futebol que apresentou. O Palmeiras, só pra concluir que o Ulisses, nossa senhora, mas o Palmeiras foi o pior brasileiro. O Palmeiras foi o pior brasileiro na fase de grupos até agora. Foi o pior em relação, na minha opinião, ao desempenho, que o Porto se mostrou um time fraquíssimo. E em relação ao resultado também, o Palmeiras foi o pior brasileiro. Agora resta Mas não adianta nada agora, Scarpa. Agora é que vamos ver. Agora, não adianta. Então mata-mata não muda nada. Tá bom. Não, a fase de grupos não muda nada. Só que tem um detalhe, Marco Aurélio Cunha. Nem achei que foi o melhor jogo dele na competição, mas um time que tem um Messi por si só, independentemente da idade, exige cuidado, porque ele mostrou isso contra o Porto, que ele pode definir. Claro. Só que o Soares, que não tinha aparecido ainda na competição, resolveu fazer gol. O Miami não é melhor que o Palmeiras, mas teve vontade, organização. O Mascherano preparou a equipe, que até depois do segundo tempo, o Palmeiras poderia ter virado o jogo, poderia ter terminado 3-2. Mas eu acho que tem o mérito do Miami, que para muitos não era o favorito para se classificar. Renata, o Miami deu um show do Palmeiras ontem. Chegou a ficar com posse de bola de quase 3 minutos. O toque de bola, o espaço que o Palmeiras permitiu do Messi, do Soares, foi absurdo. Eu diria mais, não foi o Palmeiras que empatou, conseguiu empatar. Foram a saída dos melhores jogadores do Miami que permitiram ao Palmeiras uma reação. A hora que perdeu o Redondo, a hora que saiu o Soares, o Segovia, a hora que o Inter Miami se enfraqueceu nas substituições, o Palmeiras cresceu com as substituições. Foi muito mais o cansaço do Miami, porque o toque de bola era brilhante. O que o Messi fez ontem, o Brusquet, pelo amor de Deus. Os passes do Soares, né, doutor? Os passes do Soares, a assistência que ele deu. Então, quem eu vi ontem foi o Inter Miami, me desculpe. Eu vi o Palmeiras reagir quando o Inter Miami substituiu, talvez crendo que já pudesse ter o resultado na mão. E, claro, a resiliência, a força dos jogadores. Agora, taticamente, tecnicamente, o Inter Miami foi muito superior e o Palmeiras ficou devendo muito, muito nesse jogo.
Que coisa, Capelanes, inesperado, hein? Até pela evolução que o Palmeiras vinha apresentando no campeonato. Sim, eu vou falar uma coisa aqui, meia culpa, acho que a gente tem que evoluir todos os dias, né? Às vezes eu involuo, mas hoje eu vou tentar evoluir. Eu acho que a imprensa brasileira como um todo menosprezou o Inter Miami. Até por a gente não acompanhar tanto. O Master do Messi. Mas até pelo fato, os caras não são ruins, não. Os caras não são ruins, não. Os caras têm qualidade, eles sabem jogar, não à toa avançar na próxima fase, num grupo que era equilibrado. E assim, o que me chama a atenção é que o próprio Abel Ferreira, muitas vezes ele dá umas alfinetadas à imprensa. Vocês não são treinadores, vocês não têm que falar e tal. Mas ontem o mundo, se você perguntar para um dálmata ontem, o que o Palmeiras tem que fazer para neutralizar esse Inter Miami? É neutralizar o meio-campo. Ele deixou o meio-campo aberto, velho. Ele deu o meio campo pro Inter Miami, sem o Aníbal, sem o Martínez. E só com o Rios, o Evangelista que tá pesado também, não tem esse poder de marcação que nem os outros, ele deixou Inter Miami, venha, domine o meio campo, tenha posse de bola, deixa o Messi criar. Em que planeta que alguém ainda, com o Messi, mesmo velhinho, um craque, gênio que é, você dá espaço para um jogador desse? Em que mundo que o Abel Ferreira dá uma sequência pro Rafael Veiga num jogo decisivo e não o Maurício? Em que mundo que o Abel Ferreira tá? Que é um baita de um treinador, mas ontem escalou mal, demorou pra mexer. E outra coisa, eu não vejo tão mérito assim no Abel Ferreira, porque o Palmeiras, a resiliência. O Abel Ferreira ele só foi mexer no Palmeiras quando tomou o 2-0. Então é treinador da derrota. É muito fácil você mexer no time quando você toma 2. Quando tava perdendo por 1, é o treinador da derrota. Tem muito treinador que é assim. Não que ele seja um derrotado, longe disso. Mas tem treinador que quando ele vê a derrota se aproximando, ele começa a mexer. Do que aquele treinador que antevê. Não, tem treinador que antevê. Tem treinador que vê o time perder de 2-0. Não. Isso, mas era óbvio que ia tomar o 2-0. Você tá vendo o time perder e você não mexe. Tem treinador que no 0-0, Edu, você sabe melhor do que eu. Tem treinador que no 0-0 vê que a batata vai assar e começa a mexer no time. O Abel esperou, tomou o 2-0 pra depois ter que chegar atrás. Se você não mexe no time, você perdeu, sabe o que você é? Você é burro. Tá, mas você podia ter mexido no 1-0. Aí você fala assim, ele não mexeu, então ele é burro. O Palmeiras teve o pior desempenho da temporada ontem no primeiro tempo. E ao invés de ele voltar com mudanças, postura, jogadores, taticamente, ele volta com a mesma base, com o mesmo jeito de jogar, dando meio campo pro Inter. Wix, uma plataforma... Depois do 2-0 até eu. Sim. Pergunta pro Peixibeta, ele também coloca, pô. Mas assim, muito espaço. Foi assustador, Renato, assustador. Ele mesmo falou que foi violento, né, o resultado. Everton Guimarães. Fato é que o Porto decepcionou muito nesse grupo. O Al-Ahly, que muita gente esperava alguma coisa, também não aconteceu. E o Inter Miami fisga a segunda vaga. E o Palmeiras, mesmo ontem aos trancos e barrancos, acabou se classificando em primeiro. E agora segue, vai jogar. O que seria pior para o Palmeiras? Jogar com o Botafogo ou com o Paris Saint-Germain, hein, Everton? Essa jaquetinha faz sombra em BH, hein? Então, Renata, ele... Na verdade, acho que o PSG, num mata-mata, né, seria obviamente muito mais complicado. O que não quer dizer que o Botafogo será uma baba do boi cansado. Não é isso que eu estou dizendo. Ontem o Abel disse uma coisa e é exatamente o que ficou claro para todos nós, né? Não tinha como o Palmeiras ser pior no segundo tempo do que foi no primeiro. E que bom que ele tem banco, né? Para ele pegar Maurício, Vitor Roque, Paulinho, colocar no jogo e os caras mudarem o jogo. Porque era nítida a possibilidade de queda física, como acontece quase sempre com o Inter Miami, que tem um time, que seus principais jogadores, é que o Messi é um ponto fora da curva, mas seus principais jogadores têm idades mais avançadas e sentem. Num jogo mais movimentado como foi o do segundo tempo, o Inter Miami sentiu. Agora, ontem o primeiro tempo foi de um Palmeiras que poucas vezes eu vi na era Abel Ferreira, que é um time displicente e muito desorganizado defensivamente. E aí passa muito pelo que o Capelanes falou, do espaço que deram no meio-campo. E outra coisa, a linha de frente do Palmeiras, se ela não der combate, ela não dificultar a saída de bola do adversário, e se deixar o Messi desfilar, o Messi desfilou em campo, sabe? Parecia que estava no Miami Fashion Week, sabe? Tranquilo, ninguém morde no cara. Deixa dominar, virar e etc. Ninguém faz uma falta no Messi. Como é que o Suárez pega uma bola, com um joelho, parte para cima de 3 marcadores, passa pelo Fux. Ô, Fux, falta recurso do jogo, Fux. Não tem condição. Então essa displicência e essa desorganização defensiva custaram ao Palmeiras um aperto desgraçado que foi mudado no segundo tempo. Que bom que tem banco. E outra coisa, para fechar,
tô vendo muita gente aí questionar o Palmeiras lá no Mundial. Coerência com o que eu sempre falo. Copa é para ganhar, passar de fase. Jogar bem se der e golear, se for mais fácil ainda. Tem que passar. Se jogar mal contra o Botafogo e passar, ótimo. Jogar mal nas quartas de final e passar, ótimo. E vai avançando. E é assim que tem que ser. Então é isso, né, torcida, que eu queria trazer para vocês. Vamos aqui repercutir a mais uma análise aqui de Maurício, que fez ali, né, pessoal, uma análise ali do empate do Palmeiras contra o Inter de Miami ontem ali e projeta ali confronto contra o Botafogo. Pessoal, na noite de ontem ali o Palmeiras empatou por 2-2 com o Inter de Miami no Hard Rock Stadium e o Verdão ali saiu perdendo, mas o Paulinho e Maurício marcaram ali os gols ali que garantiram a recuperação e a primeira colocação do Grupo A. O autor de 2 gols ali do Palmeiras na partida, o camisa 18, comentou ali sobre a desvantagem inicial contra o time de Lionel Messi. Abre aspas, é complicado, é uma situação que a gente não quer passar. Tivemos ali uma desatenção no primeiro tempo e eles foram rápidos. Uma pena a lesão do Murilo, que ele conseguiria ali chegar na jogada, mas mostramos ali nossa identidade, mesmo saindo atrás e sem a posse de bola. Fomos muito agressivos. Quem entrou bem, o banco sempre ajuda. Tem jogo que a gente fica mais com a posse de bola e consegue ali um bom resultado. Quando não estamos tão bem, vamos na base da vontade mesmo. Hoje mostramos ali isso de novo, a nossa identidade. E Maurício também, pessoal, falou ali sobre o confronto com o Botafogo, que é na próxima fase do Mundial de Clubes. A gente sabe ali que está num clube que sempre briga por títulos. Tivemos muitos jogos decisivos e agora é mais uma decisão. Então, não dá ali para escolher adversário. Todos são grandes equipes. É estudar bem e fazer um grande jogo, finalizou na entrevista. O Verdão que volta aos gramados, né, pessoal, no próximo sábado, dia 28, às 13 horas, horário de Brasília, contra o Clube Carioca Botafogo. Pessoal, vamos fazer um retrospecto aqui do Brasileirão de 2023, com a compra ali do Botafogo pelo norte-americano John Textor. Em 2022, o Fogão passou ali a figurar como protagonista no cenário nacional. E em 2023 a equipe carioca fez ali um primeiro turno impecável no Brasileirão, o melhor da história da competição, e enfrentou ali os palmeirenses ali no Allianz Parque na 12ª rodada. Com um gol ali de Tiquinho Soares, o alvinegro venceu ali o Palmeiras e disparou ainda mais na liderança. Entretanto, após os primeiros 19 jogos muito bons, o Botafogo caiu drasticamente ali de rendimento na segunda metade do campeonato, perdendo a cada rodada a grande vantagem ali que havia construído. Eis que veio a vingança palmeirense pela 31ª rodada ali. O Botafogo e Palmeiras ocupavam respectivamente a liderança e a vice-liderança do campeonato. Atuando ali em casa, o Fogão abriu 3-0 no primeiro tempo, que parecia ter liquidado o jogo e talvez o campeonato. Entretanto, o Verdão conseguiu uma virada histórica nos 45 minutos finais e venceu o duelo por 4-3. Depois dessa partida, o Botafogo entrou no colapso e perdeu um título que muitos já consideravam certo. O campeão foi o próprio Palmeiras. Aí veio a treta, né, pessoal, de John Textor e Leila Pereira, que após a perda do Brasileirão de 2023, John Textor acusou o Palmeiras ali de ter sido supostamente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados. O mandatário do Verdão, ali, Leila Pereira, exigiu ali a apresentação de provas que não foram fornecidas por John Textor. E a partir daí, a relação entre ambos se deteriorou. Então, Textor ali apresentou um relatório elaborando por uma apresenta chamada Good Game, no qual apontava comportamentos suspeitos de atletas envolvidos em partidas do Palmeiras. Como resposta, Leila Pereira chamou o dono da SAF do Fogão de desequilibrado. E em 2024, ali, Textor intensificou suas acusações durante a CPI motivada pelo relatório da imprensa norte-americana. O dirigente ali voltou a afirmar que o Palmeiras estava envolvido em partidas manipuladas. Leila e o Verdão ali não deixaram barato
e processar ali o empresário. E a partir disso, Textor e Leila Pereira cortaram relações e passaram a criticar um ao outro publicamente em diversas vezes. A tensão também alimentou ali a rivalidade entre as torcidas, que passaram ali a hostilizar ali os dirigentes em jogos fora de casa. Agora o tirateima vai ser no Mundial, né, pessoal? Quis o destino que o tirateima dessa rivalidade ocorre nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Às 13 horas deste sábado, as equipes duelam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Eu, particularmente, pessoal, eu queria que o Palmeiras tivesse passado em segundo para enfrentar o PSG. E o Botafogo enfrentasse o Inter de Miami, né, pessoal? Porque aí a gente teria mais brasileiros ali que poderiam chegar mais longe, né? Porque agora um vai ficar pelo caminho e um vai para as quartas de final. E que seja aí o Botafogo fique e o Palmeiras passa. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, já pode se inscreva, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal. Acione o sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Verdão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!